Oi, gente, tudo bem com vocês? Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kélia Ock, seja muito bem-vindo a este canal de autoconhecimento e empoderamento pessoal. E o nosso tema de hoje é Red Pill. Vamos conversar? Já ouviram falar desse termo? Pois é, Red Pill é um movimento, né? Que não é novo, porque já está um tempinho aí, mas ele vem crescendo muito. É um movimento masculino, em que eles têm uma teoria sobre mulheres, deixando bem claro que eu acho super bacana os homens terem a iniciativa de querer se conhecer, né? De buscar o seu autoconhecimento. Eu acho isso maravilhoso, tanto para o homem quanto para a mulher. Tanto que aqui é um canal de autoconhecimento, certo? Porém, gente, existem algumas coisas muito perigosas acontecendo. Alguns movimentos bem estranhos. Tem o feminismo, mas também tem os Red Pills. Vamos lá. Red Pills, significado pílula vermelha. De onde eles tiraram isso? Do filme Matrix, aonde o Orfeu oferece ao Neo a pílula azul e a pílula vermelha. A azul deixaria você na mesma, e a vermelha você teria o conhecimento de tudo, toda a verdade, você saberia toda a verdade escondida. Então, por isso, este nome. Bom, este movimento já começou há um tempinho, porém, ele foi ganhando um pouquinho mais de força em 2013, por causa de um livro publicado pelo Rollo Tomassi, sim, chamado Homem Racional, né? Pauta a filosofia real, embasado na psicologia biológica e como os relacionamentos devem ser em relação à biologia. Já começou estranho, né, gente? E aí você me pergunta, poxa, Kelly, mas baseado na biologia, então esse cara é um biólogo, esse cara é um cientista, esse cara... Pois é, gente, ele não é não. Ele não tem formação acadêmica alguma, porém, ele escreveu este livro baseando-se, gente, nos 4 relacionamentos que ele tinha tido, frustrados, ruins, com mulheres que não foram bacana com ele. Então, ele criou esse livro e trouxe algumas coisas bem esquisitas. E alguns homens acharam que esse cara era um semideus, sabe? Porque achavam que ele tinha razão em algumas coisas, porque começaram a identificar algumas mulheres muito parecidas com aquela, né, do livro, e o movimento foi crescendo, crescendo, crescendo. Este movimento, ele é gerado na dor, gente, na dor, tá? Não tem ciência, não tem biologia, não tem sociologia, tem nada, tá? Que baseie esse movimento. É um movimento criado, embasado em frustrações, em coisas ruins, né? Que os homens viveram, e foi só crescendo esse movimento. Homens que não sabem lidar com o não, né? Com a frustração. Eles entendem o quê? Que a mulher... Por que a mulher não quer ele? Né? Então, eles entendem que a mulher, ela é interesseira. Ela quer o homem só para pagar as suas contas, quer o homem só se o homem for bonito, só se o homem for rico. E não é bem por aí, né, meninas? A gente sabe que existem sim, né, mulheres interesseiras.
Porém, não é a maioria. A gente não pode generalizar. Assim como existem homens ruins e a gente não pode generalizar e dizer que tudo não presta. Não é verdade? Não é assim que funciona. Então, gente, é o seguinte, eu vou ditar aqui para vocês um pouquinho da teoria deles, tá bom? Eles dizem o seguinte, que uma mulher com mais de 25 anos, acabou para a mulher, morra. Sim, por quê? Porque veja bem, passou dos 25, os óvulos, né? A produção dos óvulos vão diminuindo. Então, a mulher já não tem toda aquela fertilidade, né? Então, assim. E com o passar do tempo, baseado, olha só, gente, porque eles acreditam o seguinte, como a mulher é mais rápida a se desenvolver, né? Que o homem mais rápida, né? A mulher evolui mais rápido, cresce mais rápido, evolui, gente. Nossa, usei uma palavra forte, né? Mas é isso mesmo, a gente evolui mais rápido. Mas digo, a mulher amadurece mais rápido, né? Suas ideias, os seus... tudo, né, gente? Então, eles acreditam que como a mulher amadurece mais rápido... Eita, meu vizinho. Como a mulher amadurece mais rápido, então a mulher também vai perdendo o teu valor, vai perdendo, né, a sua... tudo aquilo que ela conseguiu, o tempo vai deteriorando, entende? E já o homem, como ele demora um pouco mais para se desenvolver, né? Então, quando vai passando o tempo, quando chega os 40 anos, segundo os Red Pills, é o ápice do homem. Ah, daí ele tá ótimo, ali ele tá ótimo. Então, ele é digno do quê? De uma mulher com menos de 25 anos, para que possa dar um filho para ele, para que possa ser, né, aquela mulher. E o que é uma mulher digna de um Red Pill? Aquela mulher submissa, aquela mulher que serve ao homem, entende? Não é uma companheira, é uma servidora. Que mais? Eles acreditam que uma mulher que tem filho de um outro relacionamento, veja bem, às vezes ela é viúva, às vezes ela teve um cara que foi cretino, né? Um relacionamento que não deu certo, separou, tal. Porém, ela já é taxada como uma mulher... Por quê? Porque um homem Red Pill jamais vai criar o filho de outro homem. Então, eles desprezam mulheres que têm filhos. Também querem ditar a forma em que a mulher deve se vestir, como a mulher deve se portar. Por exemplo, nós tivemos no Brasil um representante Red Pill muito famosinho. Não sei o nome dele, mas ele ficou conhecido como Calvo do Campari. Porque ele disse que uma mulher ofereceu cerveja para ele e ele não queria tomar cerveja porque ele estava tomando a Campari. E a mulher falou, poxa, mas toma uma cerveja comigo. E ele falou, não, eu não vou tomar cerveja. E ele disse... Pois é uma maneira sutil da mulher querer dominar o homem, mandar no homem. Né? Exagerou, né? Vamos falar sério. Só queria tomar uma cerveja, pode. Então, gente, são filosofias, fundamentos muito estranhos, sabe? Muito machista. E por que esses movimentos crescem? Porque existem muitas mulheres, gente, com aquela síndrome da Bela. Que Bela? A Bela da Bela e a Fera. Por quê? Veja bem. Fera foi lá, prendeu ela, não é verdade? E chega uma hora que ela não quer obedecer, tal, ele perde a paciência e ele bate, arranha o rosto dela, né?
E aí ela sai chorando, tal, e ele vai lá, bate a porta e fica lá no lugar dele e tal, e aí ele vê a Rosa. E aí ele resolve ir lá mostrar pra Bela a Rosa, né? E a Bela fala, nossa, olha pra ele e fala, nossa, né, aquele homem que, né, aquela fera, na verdade é um cara sensível, na verdade é um cara, né? E, enfim, ela dá uma chance pra fera e a fera no final é um lindo príncipe. E quantas vezes, mulherada, nós nos comportamos como a Bela? Temos uma fera na nossa vida, pessoas que nos machucam, mas que de repente tem um ato, né? Um ato mais delicado, um ato mais gentil, e te leva e faz com que você esqueça da fera, e acredite que é só um príncipe amaldiçoado. Pois é, gente, é isso que está acontecendo. Algumas mulheres dão força a esse tipo de movimento, acreditando que esses homens podem ser bacanas, mas eles também têm uma coisa que é muito, muito, muito complicada neste movimento Red Pill, que é o seguinte: eles são contra a todos os movimentos, a tudo que protege a mulher, entende? Tudo que envolve a proteção à mulher. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, eles acham um absurdo e querem acabar com essa lei, porque eles acham que os homens também sofrem agressões e tal, como se fosse a mesma coisa, né, gente? É claro que a conta não bate, né? Existem mulheres malucas, existem, que dão uns petelecos, existem. Porém, não é a maioria, não é verdade? Nós, mulheres, sofremos muito preconceito o tempo todo, não é verdade? É um preconceito com a nossa maneira de vestir, é um preconceito com a nossa maneira de falar, é um preconceito com a nossa maneira de agir, né? Então, é um movimento que vem crescendo e que tem sido muito ruim para os homens. Tem um cara que eles gostam demais, que é eles diziam, né? Representante Red Pill, um cara que todo Red Pill gostaria de ser. O nome dele é Endel Carvalho. Ele era adorado pelos Red Pill, né? No Brasil. E aí ele fez um discurso, gente, falando o seguinte: que os homens devem parar com esse movimento Red Pill, porque é um movimento de homens mimados e ele despreza esse movimento. Gente, tudo que é gerado na dor não é legal, né? Não é bacana, não é inteligente, não é sensato, não é verdade? Então, assim, homens, é super válido, super interessante com que vocês vá atrás mesmo do seu autoconhecimento. Mas, veja bem, esse movimento Red Pill não tem nada de autoconhecimento. É só dito coisas, né, que, olha, não se relacione com esse determinado tipo de mulher, né? E é complicado, né, gente? Né? Porque as pessoas são diferentes, entende? Então é uma coisa que, né, a gente fica chateado, né? Porque não é um movimento que veio para agregar, é um movimento que veio para trazer ódio, né? Ódio para as mulheres, porque os homens estão, né, através desse movimento, gente, perdendo a gentileza, né? Porque eles dizem, imagina pagar um jantar na primeira noite? Não, ninguém, obrigada, não vou fazer isso, que tal?
Quer dizer, e a gentileza, né? E a gentileza com a mulher? Tá acabando, gente, tá acabando. Ai, tá dando um monte de bichinho aqui. E então, assim, esses homens do movimento são o quê? Eles são chamados de coach, né? Coaches Red Pill. Vão dizer pra você, olha, faça isso, faça aquilo que você vai ser super feliz. Veja bem, a teoria deles é o seguinte: o problema não é você. O problema é as mulheres. O problema é a atitude das mulheres. Você é um vencedor. Você é um cara que top, né? Aquela autoajuda depreciativa, né, gente? Porque, veja bem, dizer que o problema que nós enfrentamos é culpa do outro é uma infantilidade, vamos combinar? É uma falta de responsabilidade consigo mesmo, tá? Você é responsável por tudo aquilo que acontece com você, por tudo que você passa, pela maneira que as pessoas te tratam. É responsabilidade tua. Você não pode jogar a culpa no outro, entende? Isso não é coisa de gente inteligente e nem gente forte. Isso é coisa de gente fraca, tá? Então, assim, eu quero pedir para vocês, homens, que vocês vejam bem quem são esses representantes Red Pill. Eles têm uma boa família, um bom casamento, são homens bem-sucedidos, são homens tops. Reflita sobre isso, tá bom? Entenda. Nós não precisamos de um movimento, gente. Nós precisamos de inteligência emocional para saber lidar com os nossos defeitos, as nossas dores, para mudar as circunstâncias das coisas. Entende? Não é movimento, não é pela força, nada disso. Eu não acredito nesses movimentos que geram guerra entre os sexos, nem nos Red Pills e também nas feministas, entende? Tudo que é muito radical não é legal. Reflita sobre isto. Cuidado com os movimentos a quem você tem dado atenção, tá bom? Autoconhecimento é liberdade, não é prisão. Vou pedir a você que se inscreva neste canal. Deixa o teu like, deixa o teu comentário e eu te agradeço muito por isso. Muito obrigada, gente, do fundo do meu coração. Um beijo bem gostoso no teu coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.